Oi, pessoal. Aqui é a Michele. A gente está iniciando essa atividade no Zoom com a Mariana. Essa atividade que acontece no Festival do Barro. E enquanto vocês estão aqui, né, ligando o áudio de vocês, espero que vocês já possam estar me escutando. Né, queria lembrar também que a gente tem um site, que é o www.festivaldobarro.com.br. Nesse site você tem toda a programação. Né? Queria também falar para vocês que é normal aqui nessas reuniões de Zoom, que às vezes o nosso áudio ele pode incomodar, né? Atrapalhar um pouquinho. Só um segundo. O nosso áudio de casa, às vezes, pode interferir no áudio da reunião. Então, vou pedir para vocês ligarem o microfone apenas no momento que vocês forem falar. Se vocês deixarem a câmera ligada, vai ser mais legal para a Mariana, porque ela vai poder ver o que vocês estão fazendo, vai poder enxergar o rosto de vocês. Então, tentem manter, né, ligado o vídeo de vocês também. A proposta de hoje, ela também faz parte de um projeto da criação de malas gigantes, né? Malas que vão envolver árvores, que vão ter uma instalação coletiva. A Mariana vai explicar isso tudo para vocês, né? Quem tiver aí as ferramentas, quem tiver com vocês argila, aproveite para fazer, tá bom? Vou passar agora a bola para a Mariana, então, tá? Um grande abraço e bom proveito da oficina. Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir? Certo. Então, essa oficina, ela é sobre fazer esferas, né? Então, esferas de argila. Aqui tem uma que eu fiz ontem, para poder mostrar um pouquinho. E essa oficina está no Festival do Barro. Assim, eu ofereci ela como uma proposta, em função dessa proposta que aconteceu esse ano, que é o projeto artístico Malas Gigantes, onde desde maio, mais ou menos, eu vim ensinando em aulas que são no YouTube, no meu canal, a fazer as esferas com a proposta de construir malas. Mala é esse colar, né, como um colar de contas, utilizado para meditação. E deixa eu só ver uma coisa aqui, para receber as pessoas. Deixa eu achar aqui. O Parlamento francês, no início de novembro, uma lei de segurança. Daí, eu vou manter mudo só porque dá muita interferência, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, me avise. E se eu... Tá, acho que não tem ninguém esperando para entrar agora. Então, aí, nesse projeto, então, eu ensinava as aulas sobre como fazer as esferas. A ideia é que se façam esferas grandes, mas a gente começa pequeno e vai crescendo, né? Então, hoje aqui também eu vou mostrar pequenininho e a gente vai aumentando de tamanho conforme pratica, né? A ideia também é não precisar muito material, muito recurso. Então, tendo uma argila, né, e às vezes estecos assim comuns que a gente tem em casa, a gente consegue resolver. Então, tem essa proposta também de facilitar o acesso, né? Então, a própria forma de fazer a esfera sem precisar de muita estrutura, de forma, né? Então, ela é um processo que é na mão mesmo, assim, de ficar segurando na mão. Aqui, eu estou no Festival do Barro, começou em 2018, eu participei em 2018 também, com uma oficina de queima artesanal, e sempre venho participando dentro do possível. Então, esse ano estou feliz de estar aqui de novo, né? E para esse festival também, talvez, né, eu fico nesse sonho, quem sabe a gente possa se reunir daqui a um tempo, né, num outro festival e juntar essas esferas de quem gostar, né, da ideia de levar as esferas e alguma instalação coletiva possa surgir. Mas isso fica em aberto, né? A gente vê ainda o que vem pela frente. Mas então, hoje,
eu vou ir mostrando, e à medida que eu vou fazendo, a gente vai conversando, tá? Então, para ser essa... Vai ser prática, mas também eu vou trazendo algumas reflexões. E aí vocês, quem tem o barro aí, pode preparar, já, né, já tem o barro na mão, e eu vou ir mostrando. Essa questão de admitir as pessoas é que eu fico meio confusa às vezes, se vocês me acharem que daí eu paro e perco o pensamento um pouquinho. Mas a gente vai se entendendo, tá? Então tá, vou pegar aqui um pouquinho de argila, eu já amassei esse barro, tá? E aí eu vou pegar só um punhadinho, não vou pegar muito, e vou começar a amassar ele com os dedos mesmo, tá? E aí eu vou amassando, tentando deixar todo ele com mais ou menos a mesma espessura. Então, como se fosse talvez um início de um potinho, né? Eu vou abrindo, ó, e tendo essa simplesmente a argila, ela vai estar meio arredondadinha, assim, já vou abrindo com essa forma, tá? Mais ou menos toda ela com a mesma espessura. Não adianta fazer muito fino, né? Mas mais ou menos 1 centímetro por aí. Aí vai depender muito a espessura também de acordo com o tamanho que vai fazer a esfera. Às vezes vai fazer uma maior, vai precisar de mais espessura, tá? Ó, agora eu vou começar a juntar ela, tá vendo? Comecei a, ó, junto, aperto e vou apertando uma partezinha na outra, ó. Tô fechando aqui, ó. Onde eu juntei, eu vou ir colando. Claro que aonde eu colar, eu vou ter que apertar bem e depois fazer a costura, né? De arrastar bem a massa de um lado para o outro, ó. Eu tô fechando, tá? Tá assim, nesse momento. E agora, o finalzinho, que é o momento, às vezes, que dá mais complicação. Não parece nada com uma esfera, tá? Não tem problema. A gente vai deixar ela com cara de esfera depois de fechar. Então, assim, tem ali uma sobrinha de argila, vou apertar e fechei, tá? E agora que eu fechei, essa minha argila tá bem molinha. Às vezes é bom uma argila mais sequinha. Mas isso também é uma prática, né? De se relacionar com a argila e ver como que a argila tá hoje. Para fazer esfera, a argila mais sequinha também é bem legal. Às vezes é muito mole, ela perde a forma. Ó, depois que eu fechei, eu vou começar a arrastar o dedo por toda ela. Então, aonde foi feita a costura, eu já vou fortalecer também, porque eu vou arrastar, né? E agora é a hora que eu vou deixar ela com cara de bolinha. Tá? Então, ela tá com o ar preso aqui dentro. E esse ar que vai me dar estrutura para eu conseguir fazer a esfera ficar redonda. Porque enquanto eu não fechei ela, no que eu aperto de um lado, a peça vai para dentro, né? Depois que eu fecho a esfera, eu tenho o ar preso aqui dentro, então a minha mão aperta por fora, mas o ar tá ali dentro e ele faz essa pressão também, né? Então, é com o ar que eu vou ir modelando e deixando com cara de esfera, tá? Ó, aqui está. Tá? Então, ela não tá bem perfeitinha, ela tem, né, uns tortinhos e tal, mas como ela tá mole, é isso que tem para fazer agora. Eu não vou furar ela agora, mas eu preciso furar essa esfera, tá? Senão, se eu não furar ela, eu criei uma grande bolha e isso vai explodir, né, durante a secagem ou na queima. Então, ela precisa ser furada. No projeto dos malas, a gente faz 2 furos, porque a ideia é passar um cordão, né, que vai conectar essas contas. Mas a gente pode ter pessoas aqui com desejos de diferentes fins para essas esferas. Então, pelo menos um furo para o ar sair, a gente precisa fazer, tá certo? Então, esse aqui é o tamanho da primeira, tá? É mais fácil começar fazendo assim, pequenininha, para pegar o jeito. Se a gente for começar a fazer maior, às vezes dá que ela começa a se perder, né? Então, começa pequenininho e para ir sentindo. Então, essa que eu fiz eu vou deixar de lado, ela já vai secando, e vou pegar de novo a argila aqui. Vou começar da mesma forma.
peguei um tanto de argila, vou abrindo, deixando ela mais ou menos da mesma espessura. Ai, eu me perco aqui nos admitir as pessoas. Vocês me desculpem. Tá. Então, comecei de novo, ó. Peguei a argila e vou ir deixando ela mais ou menos, assim, só na mão, né? De ir sentindo mais ou menos com a mesma espessura, em torno de 1 centímetro, mais ou menos, essa espessura. Então, agora eu quero fazer uma esfera maior. Então, nesse tanto de argila aqui, eu vou começar a colar outros pedaços. Então, pego o pedaço de argila, sem me preocupar ainda com a espessura dele, vou colando. Então, quando eu colo aqui, eu procuro arrastar bem, ó, para juntar, né, isso tudo que tá entrando em contato agora. Quando a argila tá molhada, o colar, às vezes, ele é mais fácil, né? Mas quando ela tá um pouco mais seca, a gente tem que fazer um pouquinho mais de pressão nessa união. Mas é mais fácil para a estrutura, ela um pouco mais seca. E aí, ó, eu juntei o pedaço, eu vou dando sempre uma forma, já que vai ficando como que um potinho, assim, né, que eu vou fazendo. Então, basicamente, a gente vai construir um pote com pedacinhos de argila e vai colocar uma tampa, né, vai fechar ele. Então, de novo, ó, pega um pedaço de argila, sem me preocupar muito com... E só vou colando ele aqui, à medida que eu vou colando, eu vou dando já uma forma, né? Então, assim tá ficando. E tá na minha mão, né? A sustentação da minha mão que vai ajudando a segurar também essa forma. Se eu apoiar na mesa, vou mostrar aqui, a tendência é ele se abrir, né? Ele vai se espatifar, assim. Então, a mão, ela vai dando essa estrutura, tá? Se eu quiser fechar, nesse momento, ó, eu vou ir juntando, ó, aonde tem aqui as bordinhas, eu vou juntando, eu vou colando uma na outra, e aí vai se fechando. Tá? Bem-vindos, quem tá chegando. Então, estou nesse momento aqui fechando. E aí, a gente vai indo para essa parte final, então, onde vai sobrar uma partezinha que não foi fechada, né? Essa parte final, que às vezes é um pouco chatinha, principalmente quando a gente vai fazendo as esferas um pouco maiores. Vou empurrar, agora eu acesso por dentro, aqui eu vou dar uma empurradinha. Vou tentar sentir também a espessura, se tá mais fino, se tá mais grosso, eu consigo ajeitar agora. Depois eu só consigo ajeitar por fora. Aí, quando tá aqui, eu posso, de repente, pegar um pouquinho de barro, se não me tá sobrando, né? E colocar ele por cima. Então, eu vou colocando primeiro por um lado, aproveito para colar bem. E aí, essa argila que tá sobrando facilita para eu fechar. Ó, quando eu fecho e o ar fica preso, eu consigo ter estrutura para, então, ir dando de volta essa forma mais de esfera, né? Então... E aí, agora que eu fechei, aí sim é a hora de deixar com cara de esfera. Então, por que das esferas? A cerâmica, né, o mexer com argila me acompanha há muito tempo. Eu comecei a fazer ateliê de cerâmica com 12 anos. E sempre fiz. Né? Não como minha atividade principal, mas sempre fazendo escultura, peças diversas, enfim, sempre fazendo parte. E eu aprendi a fazer esfera bem novinha, assim, e tinha um encantamento, assim, já pela forma, pelo fazer da esfera. Mas isso ficou, né? E aí, depois, chegou um momento que eu estava com 2 filhos bem pequenos. Eu tenho 3 filhos, mas aí 2 eram bem pequenos. E eu não conseguia ficar no ateliê, né? Não conseguia fazer muita coisa.
E às vezes eu sentia falta da questão de botar a mão no barro para ficar comigo mesma, mas é um comigo mesma com os outros também, né? Então, eu comecei a fazer essas esferas muito nessa ideia de pegava um pouquinho de barro, mas eu estava transitando, estava disponível para eles, não precisava ficar sentada numa mesa, não precisava ter estecos, né? Então, pegava a argila na mão e me deslocando pela casa ia fazendo, né? E aí começaram a surgir várias esferas. E essa brincadeira também da questão de repetir, então eram sempre esferas, mas cada esfera vira algo diferente, né? Cada esfera, ela vai ter outros acabamentos, a argila às vezes é diferente, né? Se o barro estava mais seco, às vezes dá uma cara, se o barro estava mais molhado, se conseguem outras coisas, enfim. E aí foram se acumulando esferas, assim, sem muita pretensão ou ideia ainda do que viria a ser. Ó, isso aqui ficou um pouquinho maior, vou mostrar as duas que a gente fez até agora. Como a argila tá mole, ela tá tendendo a dar uma amassadinha, assim, né? Então, essa é uma dica, assim, se for fazer esfera maior, quanto mais, um barro mais sequinho, funciona melhor. O que eu uso, às vezes, para apoiar é caixinha de ovo, que dá o apoio, mas ela continua ficando arredondada, né? Ou um próprio saquinho de argila, ou uma almofadinha aqui, vou deixar aqui do lado. E aí, para ela manter esse arredondado. Então, a gente acha alguma coisa em casa para resolver essa questão, assim, do apoio. Então, depois de fazer a esfera, a gente tem que pensar em ter um apoio que mantenha ela arredondada. Quando ela é pequenininha assim, não tem importância, ela não perde muito arredondado. Mas quando ela é maior, ela acaba perdendo pelo próprio peso da massa que está formando aquela esfera, né? Que ela vai pesando, né? E vai perdendo a forma, tá? Vou fazer de novo outra pequenininha, porque tem uma porção de gente que entrou depois, que eu fiz a primeira. Então, vou repetir. E a ideia dessa proposta, ela é repetitiva mesmo, né? Então, a gente repete esferas. Então, só um pedacinho de barro, vou começar a apertar ele para deixar ele mais ou menos com a mesma espessura, todo ele, ó, só apertando assim. Já vou deixando ele um pouco arredondadinho. E depois eu começo, então, a trazer essas partes e vou juntando elas. Ó, vou colando para ir fechando, né? Como se eu fosse fechando esse potinho que eu comecei. Nesse momento aqui eu consigo acessar com o dedo por dentro e emparelhar, assim, né? Sentir se tá mais fino, mais grosso. E aí, aqui, com o que sobrar, eu vou dobrando aqui, ó, e vou fechando. Se eu noto que ela se dobra para dentro, eu vou entrar com o dedo e empurrar de volta para fora, tá? Antes de fechar. Ó, tá aqui, ainda tem um buraquinho, então o ar aqui ainda sai. Então, eu tenho que cuidar nessa hora, porque conforme, se eu vou fechar e aperto muito de um lado e tem um outro lado que ainda tem saída de ar, o ar acaba saindo e eu perco essa estrutura, tá? Então, ó, fechei de novo. E nesse momento eu vou ir alisando. Então, voltando à minha história das esferas. E aí eu fui fazendo esferas dessa forma, como eu tô com vocês aqui conversando e fazendo esferas. Vários dias eu fazia esferas, né? E fui guardando. Eu tenho uma relação na minha prática com a cerâmica muito relacionada com a questão de terapia também, assim, eu trabalhei né, em áreas voltadas para terapia manual, yoga por muitos anos. Então, essa relação de ter a argila na mão e o aspecto terapêutico, né, de conexão, assim, com o elemento da natureza, com a terra, o que essa terra traz para a gente, né? Só esse fato de estar
com argila na mão, ele já está processando, já tem coisas acontecendo. Então, já tem um aspecto terapêutico só nisso, né? Então, assim, ela é uma matéria que já nos ajuda nesse sentido, né? Por exemplo, diferente de trabalhar com uma tinta, com alguma outra coisa que tem questões químicas, né? É só argila, né? Então, esse fato aqui já me interessa. Então, só ter uma desculpa para ter argila na mão, né? Então, às vezes também a gente mora numa condição que a gente está afastado da natureza, né? Não tem muita relação com pátio, com mata, enfim. Então, a argila pode ser uma forma da gente se aproximar e ter esse contato com a natureza que tem uma descarga, né? Assim como a gente vai caminhar num lugar, num ambiente com árvores, a gente sente que descarrega, vai caminhar numa praia, né? Ainda mais agora, com toda essa contenção que a gente está vivendo, né? De estar muito só no seu próprio ambiente, e nem sempre esse ambiente vai ter muita natureza disponível, né? Então, colocar a mão na argila já é um fator, né? Então, quando teve o início da pandemia, que eu parei com as minhas atividades também, parei com coisas que eu fazia fora de casa, eu resolvi oferecer essas aulas, né, de fazer esferas, com a ideia de construir o mala, né? Então, a ideia do mala, ela surgiu para mim depois que eu já tinha feito muitas esferas, né? Eu tinha muitas esferas prontas, e na hora de pensar o que montar com essas esferas, eu decidi montar um mala grande, né? Ele tem as contas, assim, variam de tamanho, mas elas são grandinhas, né? E aí, então, eu montei esse mala, pedi para montar ele em uma grande árvore que tem no Centro Budista de Viamão, no SEB Caminho do Meio. E então, tem uma grande paineira em frente ao templo, e eu pedi se eu poderia fazer essa montagem ali, né? Então, de fazer esse mala com contas de argila. E para mim, com essa relação com a árvore, que de novo tem essa relação do sagrado na natureza, né? Então, assim, dessa árvore que está ali, parada, né, no mesmo lugar, crescendo, expandindo, trazendo benefício a tantos seres que habitam ela, que comem suas frutas. O próprio solo é beneficiado com as folhas que caem e vão nutrindo aquele ambiente. Então, a árvore tem essa questão de estar ali, né? E ao mesmo tempo estar ali, conseguir estar ali parada, né? Quem já tentou sentar para meditar, sente muitas vezes que às vezes é difícil, né? Ficar numa mesma posição, ficar no mesmo lugar, né? Então, para mim, a árvore sempre foi um símbolo, assim, desse ser que fica ali, né? Claro, ela não tem como se deslocar, mas se a gente for olhar, por exemplo, eu morei na Índia um tempo, né? Fui estudar yoga, então, assim, você pega a história do Buda, essas pessoas, elas saíam para meditar, esses sábios, né? Ou pessoas estavam buscando meditar, muitas vezes eles iam sentar embaixo de grandes árvores, né? Então, sempre teve essa conexão com as grandes árvores. E então, dessa relação, surgiu essa instalação que chama Grandes Árvores Meditantes. Ela ainda está ali nessa paineira. E aí, inspirada, então, por essa instalação, eu comecei com o projeto esse ano, que chama Projeto Artístico Malas Gigantes. Quem se interessa mais pelo projeto, se quiser ainda se inscrever, tá no meu site, que é www.mwceramica, nada, mw.art.br. Ali tem um link, Malas Gigantes, onde ainda tem a página para inscrição. Então, ele é um projeto que se estende ainda, vai se estender ainda ao longo do ano que vem. E então dá para procurar lá. Deixa eu colocar aqui no chat se alguém se interessar. E tem o canal do YouTube, onde estão todos os vídeos, tá? Que chama MW Cerâmica. Então, quem tiver interesse também de ver mais sobre essas aulas das esferas, possibilidades de acabamento,
e as conversas que aconteceram ao longo desse projeto, pode entrar lá no YouTube também e ver os vídeos que estão disponíveis. Então, a gente está fazendo as esferas aqui, não está vinculado a esse projeto, e sim ao festival, né? Então, a gente talvez possa pensar em algo, né, em alguma montagem que não precisa ser uma ala, alguma coisa com as esferas também relacionada ao festival. Isso a gente vai ver ainda, né? Então, por enquanto, fica essa proposta de fazer as esferas. E aí, de novo, né? Então, essa questão da repetição. Só enquanto a gente está aqui conversando, já surgiram 4 esferas. Esse aspecto repetitivo, para mim, tem uma questão muito interessante, porque eu me relaciono muito com a arte a partir de uma prática, né? Então, eu me considero uma artista praticante, né? Assim como durante o período, né, fazer yoga vai ser um praticante de yoga, né? Vai fazer meditação é um praticante. Então, essa questão espiritual, né, de encarar a experiência como uma prática, né? E aí também na prática, quando a gente repete, algo acontece, né? Tem um espaço que surge, e a gente vai encontrar vários artistas que trazem essa questão também, da repetição e do aspecto mental que acontece a partir da repetição, né? Então, o que acontece com a nossa mente quando a gente fica repetindo muitas vezes uma mesma coisa? Assim, eu pego argila, eu não preciso pensar, o que eu vou fazer com essa argila? Eu pego argila e já começo, né? Vou ir fazer outra esfera. O tamanho, às vezes, eu também não preciso me preocupar, porque tem horas que esse tamanho, ele meio que vai acontecendo, assim, às vezes a gente faz esferas menores, ou porque tem um tanto de argila, né, que vai dar para fazer uma esfera menor, às vezes a gente tem o desejo de fazer uma esfera maior, mas é uma esfera. Então, tem essa coisa de sempre fazer o mesmo, e isso leva a um surgimento de um espaço, né, a nível mental, de que eu vou fazer uma esfera. Então, eu entro para a relação com essa matéria, me relaciono com ela, porque o barro não é sempre o mesmo, por estar mais seco, por estar mais molhado, por se vir de outro lugar. Mas eu sei que eu vou fazer uma esfera, então eu vou fazendo, né? E aí isso vai criando um aspecto de um espaço para nossa mente estar ali, presente, mas ela não tem que estar pensando sobre tudo, né? Assim como quando a gente vai dar uma caminhada, e depois que está caminhando, o corpo caminha sozinho, né? Eu não preciso ficar pensando sobre caminhar, né? A não ser que eu encontre um degrau, uma pedra, um buraco, mas tem um movimento que acontece e isso gera um espaço mental, né? Então, para mim, tem essa busca desse espaço, de ir repetindo, e o que acontece? Mas eu me olho, né? O que acontece comigo à medida que eu repito? Né? Eu vou mostrar aqui essa outra que eu estou fechando. Então, esse momento do fechar, ele é um momento mais delicado, tá? Então, o que eu fiz com essa aqui? Que é uma coisa interessante, ó. Eu estou fazendo como que um biquinho assim para fora, tá? Porque aí me sobra argila e eu vou dando meio que uma giradinha aqui, ó, eu vou fechando, tá? Porque às vezes, se eu tenho pouca argila, no que eu vou fechar, ela se dobra para dentro. Tá? Se alguém tiver vivenciar isso, né, e quiser trocar aqui experiência, então muitas vezes isso acontece, tá? E aí a gente também não tem problema, é só mexer, se precisar furar ela de volta, né, para empurrar de fora, de dentro para fora, também pode, e aí fecha de novo. Mas o momento de deixar ela esfera mesmo é com o ar preso aqui dentro. Então, eu vou ir arrastando, deixando ela lisa. E, ao mesmo tempo, esse arrastar, eu carrego a argila junto com o dedo. Então, se eu tenho algum lugar, às vezes, que está mais fino, né? A gente vai sentindo, às vezes, que em algum lugar está mais grosso, a argila ela acaba sendo arrastada. E, às vezes, a gente consegue levar para esse lugar que está mais fino também, deposita ela ali. É claro, se eu for cortar no meio, essa esfera ela não vai ser completamente perfeita, tá? Ela vai ter diferenças. Mas a gente não quer que tenha muita diferença, né? Para a questão da queima depois também, então a ideia não é
Quanto mais parelho, melhor, né, para secagem e tudo mais. Mas também, às vezes, pode acontecer de algum lugar estar mais fininho. E, às vezes, pode dar alguma rachadura, às vezes também não. Então tá. Fiz outra. Aí, nesse fazer também, nessa fase que eu tô agora, eu tô só fazendo e deixando elas descansarem, né? Porque elas, como elas estão muito molhadas, eu não vou nem fazer o furinho ainda. Se der, eu vou fazer o furinho nelas hoje, talvez nas menores. Mas hoje não tá com sol, não tá um dia tão seco, né? Talvez não seque a tempo. Mas eu tenho 2 esferas que eu fiz ontem, que aí eu vou pegar elas daqui a pouquinho para mostrar para vocês, então, como que vocês vão seguir. Então, eu não sei se vocês vão conseguir furar elas em casa hoje, né, e seguir fazendo os acabamentos. Mas eu vou ir mostrando possibilidades, vou mostrando algumas coisas, para isso ficar já no imaginário, né, e aí vocês poderem seguir. Então, a esfera tem essa questão de ser um pouco mais grossinha, de demorar mais para secar, né? Ainda mais que ela fica fechada nela mesma, então, às vezes, a parte interna, até que ela consegue secar, demora um pouco mais, né? Então, para, por exemplo, colocar no forno, eu sei que as esferas é bom deixar bastante tempo secando. Muitas vezes, quando tem sol e eu faço, eu deixo elas um pouquinho no sol, para dar aquela secadinha inicial. Eu sei que tem muita coisa que racha quando a gente põe para secar no sol, né? Mas, como a esfera ela é mais grosseira, assim, e também não deixo tanto tempo, né? Deixo um tempinho ali para conseguir fazer o furo, né? Porque às vezes também, se a gente não furar logo e esquece, ou passa de um dia para o outro, ela começa a ficar dura demais, acaba ficando difícil de fazer esse furinho. Tá? Então, se o dia tá mais seco, tá com sol, às vezes eu deixo secar um pouquinho para poder seguir e fazer pelo menos o furo naquele dia. Então, ó, e agora eu peguei um tanto de barro mais, né? Fui abrindo ele na mão, e aí, à medida que eu vou abrindo, eu já vou, quando surge, né, por exemplo, isso aqui, eu já vou juntando, trazendo ela mais para essa forma da esfera. Tá? Espero que esteja dando para ver bem. E também tem essa coisa da gente sempre arrasta para um lado, arrasta para o outro, né? Quando vai colar qualquer coisa de argila, a gente tem que, quanto mais a gente fizer esse entrelaçamento das partículas, mais firme aquela peça fica. Às vezes, se eu só juntar assim muito sutilmente, isso aqui vai rachar depois, né? Ela vai se abrir. Então, isso que eu juntei, eu vou arrastar para um lado, ó. Eu não fechei ainda. Quando eu vou tentar apertar aqui, ó, tendência é ela se dobrar para dentro, né? Então, posso usar meu dedo aqui por dentro. Mas aí, então, esse grande segredo está no fechar. Vou mostrar aqui como é que seria um fechar que não dá certo, tá? Então, tô com a peça aqui e a hora que eu vou começar a fechar, ó, ela vai se dobrando para dentro, tá? E acaba acontecendo isso aqui. E aí o ar ainda tem um espacinho ali para sair, quanto mais eu tento fechar, mais ela se dobra para dentro, porque o ar está conseguindo sair e não me dá essa segurada de dentro. Então, se isso aqui acontecer com algum de vocês, você vai ter que furar ela de volta, puxar para fora, ajeitar. Então, qual é o segredo para conseguir fechar com mais sucesso? É ou deixar ela sobrando para fora, que nem eu mostrei antes, que a gente faz tipo um biquinho assim, né, para ter argila sobrando e ser mais fácil de fechar ela mantendo uma cara de esfera. Tá, ó, fechei. Agora eu tô com o ar preso lá dentro, mas tá super delicado isso aqui, né? Eu mal costurei, então agora vai ser a hora de arrastar de um lado para o outro, para isso se fechar de verdade. E aí, eu vou, então, insistindo nisso, né? Arrastando de um lado para o outro. E vou fazer isso por toda ela, tá? Porque que aí eu consigo ir deixando ela mais redondinha, e eu também vou me deparar com essa questão de que ela não tá, ela tem os calombinhos, né? Então, quando eu vou arrastando o dedo,
eu vou resolvendo um pouco esses calombos, né? Talvez eu não resolva eles todos hoje, né? Com ela mais seca, então deixa ela descansando, pega no outro dia e pode resolver essa questão de essa superfície que está meio tortinha, a gente vai ter mais facilidade com o esteco de arrastar, às vezes emparelhar no dia seguinte. Então, tem essa questão de voltar, né? A cerâmica tem essa questão do tempo, né? Você faz uma parte hoje, você vai voltar para aquela peça amanhã, depois de amanhã, e cada dia que você volta, ela possibilita outra coisa. Ela não está igual, né? Então, conforme a peça vai secando, ela vai possibilitando outras coisas. E aí, eu vou voltando para essa peça. E aí, quando a gente tem várias também, a gente vai voltar e as peças vão estar diferentes, né? Então, às vezes eu vou... Em uma eu consigo fazer um determinado acabamento ou uma determinada coisa, porque eu encontro ela numa determinada... No dia que eu vou trabalhar de novo nela, ela tá mais mole. Ou ela tá seca demais e eu tenho que mudar o meu plano, né? Eu preciso fazer outra coisa para conseguir dar o acabamento naquela esfera. Voltando a falar sobre prática, né? Enquanto prática, assim, pensando no símbolo, tá? O símbolo da esfera, né? A esfera seria o né? Seria a criação, tá? Ela simboliza o universo, né? Então, ela simboliza também nós mesmos, né? Então, seria um momento de se relacionar consigo mesmo, né? É uma coisa de olhar para dentro, assim, de ficar na esfera, né? Então, às vezes a gente se prende nisso também, né? Então, tem vezes que a gente se fecha em si mesmo e começa a não conseguir se relacionar com o mundo. Mas, enquanto prática, assim, às vezes de olhar para dentro e se observar, né? Ou observar que criação é essa, né? Do meu eu, que identidade é essa que eu crio, né? Que às vezes são necessárias para eu me relacionar com o meio e com os outros, mas a gente olhar, né, para essa criação. Quando a gente olha para o colar com várias, ele simboliza também essa questão da gente ter várias identidades, né, ou precisar adotar várias identidades. Por exemplo, quando a gente é mãe, é um personagem, digamos, que atua, né, é uma identidade. Quando está no trabalho, é uma outra identidade, né? Quando está na relação com amigos, é outra. Então, a gente transita por diversas identidades ao longo do nosso dia, assim, isso faz parte, né? Então, a gente olhar para as várias esferas, daqui a pouco a gente pode estar se relacionando com esses papéis que a gente também acaba desempenhando na vida, né? E a gente precisa, né, dessas identidades como ferramentas também, e cada uma é diferente, né? Cada uma é única. Então, aqui a gente vai trazer esse olhar para isso, né? Então, por mais que todas sejam esferas, todas são esferas, então tem algo que é em comum, são todas iguais, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, todas são diferentes, né? Então, uma é menor, outra é maior, uma é mais tortinha, uma é de barro branco, outra é de barro vermelho. Uma tem um acabamento com bolinhas, outro tem um acabamento com desenho, enfim, muitas possibilidades. E aí, então, cada uma é diferente também. E aí, se a gente for olhar a gente enquanto seres humanos, né? Então, todos somos diferentes, né? Então, cada um é de um jeito específico, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que todos somos seres humanos, então tem algo em comum, né? E olhar para esse algo em comum é interessante, né? Porque aí a gente se depara com, tá, mas o que nos torna, né, todos iguais? O que nos torna todos o mesmo, né? Assim como as esferas, né? O que torna todas elas esferas, né? Então, a esfera a gente vai ter essa camada de fora que se relaciona com um centro, né? Então, lá no meio a gente tem um ponto central que ele é invisível, que a gente nem consegue enxergar ele, mas a gente sabe que nem matéria tem lá dentro, né? Nem argila tem marcando esse ponto. Mas a gente, quando olha para uma esfera, a gente sabe que tem um centro.
Então, na ideia do colar, quando a gente fura a esfera, vou furar a primeira que eu fiz, que já vai ter secado um pouquinho, vai estar mais firme. Quando eu furo a esfera, como ela tá molinha, ó, qualquer instrumento, né, pode ser até um lápis, isso aqui, aqueles palitinhos de cabelo, eu adoro para trabalhar no ateliê. E aí, quando eu faço o furo, eu vou chegar nesse centro, né? E aí, se eu quiser fazer o outro lado, então fiz o furo de um lado. Se eu quiser chegar no outro lado, como que eu faço para encontrar? Eu coloco o meu dedo bem no furinho e tento, então eu sei que meu dedo tá ali, eu tento encontrar o ponto do outro lado que vai estar tá alinhado, né? Então, eu vou ter esses 2 furinhos alinhados. E aí, quando eles estão alinhados também, eu consigo ver, né, através de um ponto ao outro. E aí, uma vez que eu faço esse furo, eu vou me deparar, então, com esse eixo, né? Esse eixo que vai passar pelo centro da esfera. Por um centro que é, então, invisível, mas ele está ali presente, né? E aí, esse ponto da esfera, se a gente pensar numa esfera que está rodando, numa esfera que está em movimento, o ponto central, ele está parado, né? Ele está no eixo. Então, trazendo para uma reflexão da gente com a gente mesmo, quantas vezes a gente está tá como se estivesse na volta da esfera, rodando de um lado para o outro, perdido, né? Numa turbulência. E aí vem essa reflexão também de o que me traz de volta para o meu eixo, né? O que me traz de volta para o meu centro, que me conecta com uma essência, que me conecta com algo que eu sinto que pode estar tudo girando, mas eu tenho um centro firme, né, estabelecido ali. Então, as esferas, pensando no colar, elas vão ter essa reflexão também, né? A gente olhar para esse centro, que lugar é esse, né, central, por onde vai passar o fio, e o que que ele representa, né? Então, vou tirar uma aula aqui para mostrar. Ele vai ter muitas esferas e todas elas estão conectadas por um fio. E esse fio, ainda por cima, ele é invisível, porque a gente não enxerga ele, né? Às vezes, quando tem um espacinho aqui, vai dar para ver um pouquinho, mas muito pouco. Então, esse fio, ele faz parte do que é secreto, né? Faz parte desse mistério. Então, ao mesmo tempo, é aquilo que une essas várias esferas, é aquilo que dá continuidade, né? Então, ele pode ser visto como o nosso caminho, como, né, ou essa nossa natureza, né, dessa questão espiritual. Ao mesmo tempo, ele é secreto, né? Ele é um aspecto secreto, ele está escondido, unindo as esferas. Bom, vamos ver. Se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar, tá? Eu procuro olhar aqui para responder. O que eu vou fazer agora é pegar algumas esferas que eu fiz ontem. Isso aqui já é uma outra argila, então tá um pouquinho diferente a cor. E ontem tava mais sol, né? Tava mais seco que hoje. Ela secou bastante. Eu achei até que não ia secar tanto. Então, se olhar aqui, ela não tá perfeitinha, né? Ela tá toda cheia de uma rugosidade. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um esteco como esse, que é como uma faquinha, e vou passando na volta. E aí eu vou arrastando e vou removendo, né? Então, assim, onde tem uma montanhazinha, onde tem algo mais alto, eu consigo ir tirando e deixando ela parelha. Se eu for tentar fazer isso numa dessas esferas que eu fiz agora, não vai dar, ela vai entortar, tá? Ela vai logo marcar, né, com esteco e vai entortar. Ela não aguenta essa pressão. Então, eu preciso esperar essa secagem. Vai ser essa relação que sempre tem na cerâmica, né? E aí, eu vou ir trabalhando toda a volta dessa esfera com a ajuda desse esteco, porque ela tá mais seca.
Se ela não tá tão seca, muitas vezes eu consigo fazer esse retorno, né? Pego de volta a esfera para deixar mais parelha essa camada externa, e eu consigo fazer isso com o dedo, tá? Muitas vezes eu faço com a mão. Eu só faço com esteco quando eu sinto que secou demais e não vai ser possível, né? Com o dedo aqui eu não faço nada, ela tá muito seca já. Meu dedo não arrasta mais a matéria, né? E aí a gente busca, então, ferramentas que nos ajudem a ter mais força, mais precisão, assim como eu não tenho furo nessa esfera aqui, tá? Eu vou ter que furar ela, tá? Mas eu não vou conseguir furar ela com essa ferramenta aqui, que é só um palitinho de madeira, como eu furei aquela outra, tá? Eu vou precisar de uma ferramenta de metal mais resistente e que tenha uma ponta também que me ajuda a conseguir fazer esse processo de furar. Deixa eu só terminar de fazer aqui toda a volta, e aí eu vou mostrar como que eu vou furar essa esfera. Então, essa é uma questão, né? Às vezes a gente deixa secar e seca demais. E aí dá aquela, mas será que agora vai dar para furar ainda? Preciso furar, senão vai estourar, não adianta deixar secar e pensar que vai poder queimar uma esfera com ar preso dentro dela, ela vai explodir, né? Então, é uma necessidade, precisa fazer o furo para o ar poder sair. Então, o ar que está aqui dentro, a gente usou ele para dar a estrutura da esfera, né? Mas à medida que a argila vai perdendo água, vai secando, ela vai encolhendo. E o ar não vai encolher. Então, na queima, mais ainda, né? A argila toda que está na volta da esfera vai encolher mais ainda. E se não tiver o furo para o ar sair, ela vai explodir. Não tem outra alternativa, tá? Então, dei toda a volta. Ó, ela tem a marca do esteco, né? Por onde passou o esteco. Mas ela tá toda mais ou menos do mesmo jeito. O que eu vou fazer agora para conseguir furar? Então, eu tenho aqui uma ferramenta, essas ferramentas de dentista, né? Eu acho bem legal. Eu sempre consegui, assim, ferramenta que já não estava boa mais para o dentista usar, consegui doações. Mas dá para comprar também em loja de equipamentos para dentista, tem muitas opções de pontinhas legais para acabamentos, eu adoro, tenho algumas, mas elas são, assim, surradas já. E aí, então essa aqui tem uma pontinha que é bem legal para eu conseguir fazer o furo, tá? Então, eu vou escolher algum ponto qualquer, né? O primeiro não importa tanto, importa talvez porque a gente faz na mão, então, assim, não é perfeito, né? Essa minha esfera, ela tem, assim, um ladinho mais para lá, mais para cá, mas isso faz parte também, né? Mesmo na natureza, assim, como referência, por mais que as coisas se desenvolvam, né? Pensa numa flor, por exemplo, uma flor de girassol, né? Que é uma flor que traz bastante esse... Ela vai se expandir, né? Então, ela tem esse desenho do círculo e tal, e por mais que tenha toda uma matemática perfeita ali, né, daquilo se desenvolvendo, ela não é exatamente igual, né, ela sempre tem alguma diferençazinha. Então, é interessante a gente se relacionar com isso também nas nossas esferas, que ela não vai ser bem perfeita, né, isso faz parte. Então, vou escolher aqui, vou fazer um furo desse lado. Então, o que eu vou fazer? Vou primeiro deixar um pouco mais parelhinho aqui na volta de onde eu vou fazer o furo. E aí, então, vou com esse esteco, eu vou ir girando e vou furar, tá? Às vezes chega a fazer um barulhinho, quando ela já tá mais seca e a gente fura, ela faz pof, dá um barulhinho do ar saindo, tá? Então, esse esteco aqui é legal que eu vou girando ele, né? Tem outros estecos para ceramistas, esse aqui tá muito grande para fazer esse furo, né? Mas tem estecos desse tipo que a gente também pode utilizar para conseguir fazer o furo.
O que acontece? Então, assim, diferenças de fazer o furo quando tá bem molinho e quando já tá mais seco. Se essa aqui eu errar o eixo, né, se eu estiver fazendo 2, é fácil eu conseguir fechar o furo e fazer de novo. Nessa que tá mais seca aqui, eu não fecho mais esse furo, tá? Porque eu não vou ter argila nesse ponto para preencher. Então, aí a gente tem que pensar melhor, né? Foi feito, foi feito. Isso aqui não vai mudar mais. Então, vou apoiar meu dedo, tá? E aí, então, aqui do outro lado, mais ou menos, eu posso aí olhar de ladinho, ver se tá... Às vezes é engraçado, a gente bota, acha que tá alinhado e quando vê tá assim, sabe? Não estaria passando pelo centro. E também isso faz parte, assim, eu me relaciono quando as esferas saem desse jeito, né? Tudo bem, faz parte. Porque isso diz sobre a gente, né? Então, quando a gente traz como uma prática de estar se olhando, não é tanto o resultado, mas o processo que interessa, né? Então, e aí, às vezes, a gente pode ter outras ideias também, né? Outras soluções a partir disso, que parece que deu errado, mas a gente acaba encontrando daí uma outra solução, tendo outras ideias, tá? Fiz o furinho dos dois lados, vejo através, tá? Então, tá basicamente alinhado. Posso deixar ela assim, se eu quiser, ou eu posso seguir trabalhando, tá? Eu vou mostrar a questão de passar a pedrinha, que é uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, especialmente porque eu uso muito queimas artesanais, gosto de trabalhar com forno de buraco, queima em lata também. E aí, essas queimas artesanais, elas dão um efeito muito legal na peça polida, né, de ter as manchas. Quando eu vou polir, é interessante eu cuidar, assim, aonde eu apoio, né? Por exemplo, se eu for apoiar, vou mostrar minha mesa aqui, ó. Agora a mesa tá cheia de sujeirinha do que eu tirei. Se eu for estar polindo e apoiar aqui, eu vou encher de coisinhas na peça e ela nunca vai ficar direitinho, tá? Então, o polir, a gente cuida onde apoia, tá? Quem quiser ver vídeos, tem uma das aulas que é sobre polir também com um saquinho plástico, que dá um efeito bem legal. Tá tudo lá no canal do YouTube. Vou fazer aqui meio rapidinho, mas assim, ó, esse polir com a pedrinha, também, ele tem vários pontos, tá? Agora eu tô polindo, pro polimento, essa peça até que tá bastante mole, né? Ela tava muito dura pro furo com esteco de madeira, mas para polir ela ainda tá molinha. Mas eu vou fazer porque ela já fica com uma camada mais lisinha e eu posso voltar a polir ela de novo daqui a alguns dias. Tá? Ela vai aumentar mais ainda o brilho. O brilho que eu consigo polindo ela nesse ponto, é esse brilhinho assim meio, ele é um pouco opaco, tá? Quando ela tá mais seca, né, que chama ponto de couro, ela dá mais brilho, tá? Então, isso também é um aprendizado, né, de ir polindo e conseguindo, né, o tipo de brilho que se consegue de acordo com cada ponto onde a peça está. Eu vou mostrar para vocês, eu falei da queima artesanal, por exemplo, o efeito da peça polida, essa peça que foi queimada em forno de buraco. Então, esse preto é da fumaça do fogo, tá? Então, com o brilho do polimento, dá esse efeito bem legal. Tá? Aqui eu tenho uma outra que tem um desenho, né? Ela foi polida e junto foi feito esse desenho. Ela tem um pouquinho de mancha aqui, ó, da cor do barro vermelho, um pouco, e a cor da fumaça, que traz esse preto, bem preto. Isso é bem característico da queima artesanal. Então, essas aqui são esferas que foram feitas, né, ao longo das filmagens do projeto. E eu tenho algumas outras aqui. Vou mostrar para dar um pouquinho de ideia, assim, agora, de acabamento. Então, essa aqui é uma peça que já está queimada, tá? É o barro vermelho. E ela tem uma impressão de uma plantinha, tá? Peguei uma plantinha no jardim e aí fui fazendo essa impressão e para dar esse resultado. Vou mostrar uma outra que também é com impressão, que é essa aqui. E aí aqui já é um barro branco.
E aqui é um guardanapinho de crochê que eu utilizei, né, para fazer essa impressão, então dá esse acabamento. Vamos ver se dá para ver direitinho. Tem outras opções também, tá? Mas como eu falei da impressão, então eu vou mostrar uma possibilidade. Então, essa aqui é a outra que eu fiz ontem. Como ela tá dura, fazer a impressão nem sempre é tão fácil, tá? Então, eu vou mostrar a impressão nela. E depois vou mostrar em uma das que a gente fez hoje, para poder ter essa questão de sentir a questão da impressão, quando é mais lisinho, tá? Então, ela tá assim, né? Tem algumas elevações, passando o dedo eu não consigo muita mudança, mas como eu vou fazer a impressão aqui, eu não vou fazer todo aquele processo de alisar essa aqui primeiro, tá? Eu vou ir direto. Então, eu tenho aqui eu guardo vários desses tecidinhos de crochê, guirlanda, enfim, o que eu acho, eu guardo, trago para o ateliê pensando em utilizar algum dia. Então, o que a gente vai usar aqui para conseguir fazer? Vou usar uma colher de pau para ajudar a prensar. Eu posso fazer batendo, tá? Então, a minha esfera não foi furada, mas mesmo se ela tivesse sido, ela tá bem firme, por já estar mais seca. Ó, tá? Vou ir batendo, marcando, então, esse desenho. A colher também é uma forma, por exemplo, aqui que não tem esse crochê, né? Eu consigo deixar a bolinha lisa também usando esse bater, né? Aqui elas já estão se chegando. Deixa eu fazer uma finalização. Aqui ela vai estar cruzando uma em cima da outra, o desenho não vai ficar bem direitinho, mas enfim, vou tirar para mostrar como é que fica. Então, o desenho do crochê tá aqui, tá de uma forma bem delicada, né? Porque quando ela tá mais seca, também ela pega mais os detalhes, tá? Tem lugar que eu podia ter batido um pouquinho mais. Vamos ver se a gente enxerga bem direitinho. Tá? Eu vejo que alguns lugares não marcou que chega porque eu devia ter batido um pouquinho mais. A gente está fazendo um pouquinho rápido, tá? Mas é uma forma, tá? Eu posso trazer esse desenho de novo aqui, em algum outro lugar, posso sobrepor, enfim. Aí vai da criatividade de cada um. Nós vamos mostrar com uma dessas esferas. Eu não vou fazer na que já tá furada, tá? Essa aqui foi a última. Vou fazer nessa. O bom, então, é a esfera não furada, tá? Vou usar o mesmo crochê. Vai ficar bem diferente. Só que nessa aqui eu vou ter que fazer com muito cuidado, porque a esfera tá molinha. Se eu der uma pancada, ela deixa de ser uma esfera, né? Então, eu vou ir fazendo com bastante delicadeza, mas ao mesmo tempo, ela molinha, ela pega qualquer marca. Então, é interessante isso. Principalmente com plantas, né? Que a planta é mais mole, às vezes mais delicada. A gente vai fazer com a argila já estando muito seca e tenta apertar, ela acaba estragando a plantinha, né? Porque amassa a folha e aí a gente perde o desenho às vezes. Então, muitas vezes tem que se escolher e se testar de acordo com o ponto que encontrou, né? Vamos ver, ó. Tá toda ela. Vamos ver para mostrar. Esse crochê, ele é delicado também, tá? Ela ficou, não ficou
Na que tá mais seca, a gente vê mais perfeitinho o desenho do crochê, tá? Nesse aqui não ficou tão perfeito, eu também não pude pressionar muito mais, porque senão ela vai se entortar. Eu vou pegar agora um outro, que é mais grossinho, vai ficar mais fácil de visualizar. Então, é isso também, a gente vai, conforme o que a gente escolhe, né? Se é algo que é um fio mais fino, né, a ranhura vai ficar mais, não vai penetrar tanto, né? Quando é algo mais grosso, né? Assim como eu tô batendo, tá ficando parelho com a parte de cima. Então, se o fio é mais grosso, ele causa uma marca mais funda, né? Na hora também a gente pode, às vezes se dobra, né? Esse paninho aqui tá meio se enrolando, aí eu vou tentando abrir ele para pegar todo o desenho. E aí vou puxar ele aqui para cima um pouquinho para pegar o desenho para cá. Ó, enquanto eu tô fazendo, se eu deixar essa esfera meio tortinha, não tem problema, tá? Eu vou batendo de volta, trazendo, né, essa questão de deixar ela redondinha de volta. Enrolei passando mais ou menos em toda ela. E aí eu posso aqui agora com a mão também trazer de volta essa questão de deixar ela bem esférica de novo. E aí vou ir tirando. Tá? Essa aqui já marcou bem mais fácil, em função do fio, que era um pouco mais grosso, tá? Então, não vou furar ela ainda também, vou deixar ela descansando para deixar ela ficar mais firme antes de fazer o furo, tá? Bom, já deu 1 hora de aula, a gente fazendo esferas. Eu vou mostrar um pouquinho ainda de algumas outras que eu fiz ao longo do projeto, para dar algumas ideias para vocês. Por exemplo, essa aqui é uma que foi feita em gobe nela e depois feito um desenho, tá? Essa aqui também foi feita com engobe, né? E aí essas ali eu já mostrei. Essa aqui é uma onde eu misturei argilas de cores diferentes, então antes de fazer, né, a argila que eu peguei para fazer a esfera, ela tinha argila branca e argila vermelha misturadas, mas não bem misturadas, né? Então deu esse efeito marmorizado. Essa aqui é uma outra onde eu fui colocando, né, cobrinhas assim por cima, colando, criando esse desenho. Então, as possibilidades são muitas. Fica esse convite, quem quiser seguir o canal do YouTube, né, e também conferir lá no site, tá escrito ali nos comentários o meu site e o nome do canal no YouTube. Então, fica esse convite. E agora, então, nesse final, não sei se quem quiser abrir o microfone também, trazer alguma coisa, enfim, ou mostrar o que fez. Agora é essa hora para a gente dar uma conversadinha final. Olha só que legal. Já saiu uma produção, né? Olha só que legal. E fica bem redondinho, né? A gente começa fazendo, parece que, olha que lindo! Muito bom, muito bom. A gente começa fazendo e parece que não vai ficar redondo, né? Tem uma hora que, e aí depois que fecha, é maravilhoso, porque a gente olha ali, sim, numa colher, ótima ideia para pegar o redondinho para secar, né? Aí também essa criatividade de cada um,
de onde encontra, né, para deixar ela apoiada. Muito bom. Eu já tinha feito algumas esferas, não dessa forma. Eu já havia feito, assim, 2 partes e aí unia, assim, né? Dessa forma eu achei bem interessante. Para mim foi estranho, causou uma certa estranheza pegar uma e se transformar em uma só. Como eu já estava habituada em fazer 2, uma metade a outra e juntar, mas é bem interessante, bem legal. Bom, eu aprendi assim também, faz as 2 e aí junta, né? E aí aquela emenda sempre gera algum problema, né? Porque às vezes a gente não emenda direito, então a chance de rasgar, de rachar onde é a emenda. E aí, quando eu comecei a fazer dessa forma, é claro, geralmente também se usa a forma, né? Faz 2 metades, precisa da forma e ainda tem esse juntar. E tem que juntar bem juntadinho, bem costuradinho, quando já está um pouco mais seco, porque se for muito mole, às vezes também ela vai perder o redondo. E aí a chance dela ter alguma rachadura onde é feita essa costura é maior, né? Por mais que se costure bem. E aí, por isso, eu comecei a fazer desse jeito, porque como a costura dela vai estar toda assim, ela não está numa linha reta, né? Aqui eu fui colando, se a gente fosse fazer um desenho, por exemplo, de onde está a costura, ele está todo torto. E já quando a gente une 2 metades, ele está em linha reta. Então, isso racha mais fácil. Quando ele é torto, por mais que ela tenha alguma fragilidade na costura, é na hora que aquela coisa vai se encolhendo, aquilo vai se ajeitando, sabe? É que nem a pele da gente, né? Se a gente tem um corte e ele vai cicatrizar, as partes elas vão se juntando, assim, né? Quando ele é um corte reto, por exemplo, de uma cirurgia, ele é um corte reto. Dificilmente a gente teria um corte assim, se não fosse feito, né? E aí precisa de ponto, precisa de um esforço para juntar, né? Eu tenho uma Então, pergunta. fale. É a seguinte, quando eu faço as 2 metades junto, eu, na verdade, consigo garantir que a espessura esteja absolutamente uniforme pela bola toda. Desse jeito seu, na hora que eu vou fechar, eu necessariamente acabo ganhando uma parte mais grossa do que o resto. Isso daí não gera problema ou de rachar, ou de estourar na queima, ou coisas do tipo? E tem essa questão da espessura, que a gente não vai conseguir deixar ela perfeita, né? Porque na hora de fechar sempre vai ter, principalmente aquele ponto final ali, vai ficar talvez mais grosso, mais fino um pouquinho. Olha, assim, a mão vai pegando jeito também, né? Então, assim, com a prática, cada vez vai, mesmo fazendo só na mão, cada vez vai ficando mais na mesma espessura. Já me aconteceu de rachar algumas, às vezes um pouquinho. Nessas que mistura argila de cor diferente, é mais comum até de rachar pela questão das argilas trabalharem diferente na secagem. Mas eu não tive muita questão. E de estourar, nunca estourou nenhuma para mim, assim, no forno. Eu queimo bem devagarinho também, faço uma queima bem suave, né? Assim, aumentando bem um pouquinho de cada vez. Mas nunca tive, assim, de dar algum problema. Eu faço elas vazando, né? Recortando, tirando, aí a gente se depara com o interior, às vezes, e vê que não tá certinha. Para mim, estouraram muitas quando eu fiz alguns testes de queima em forno de buraco, que aí eu fiz, assim, meio ela louca, né? Botei no fogo junto, e aí estourou um monte, né? Mas eu estava com esse desejo, eu queria experimentar botar aquela esfera direto no fogo, e botei, e foi divertido, assim, até, né? Aprendi muita coisa e depois brinquei com as esferas, né? Fiz coisas com as esferas que tinham explodido também. Mas aí sim foi na queima artesanal. Então, assim, no forno elétrico, que é bem gradual, eu não tive problema. Na queima artesanal, sim, ela tem mais chances de estourar do que uma outra peça, né? Que é mais parelha. E também tem essa coisa do dentro e fora, né? Porque às vezes na queima artesanal, por fora ela chega a virar cerâmica, mas por dentro às vezes não chega a virar bem. Então, para queima artesanal, talvez não seja a melhor peça, ela tem algumas dificuldades. Eu Mas achei aí, então, muito bonita essa que você adicionou as cobrinhas em volta. Eu penso que você fez isso antes de furar, não é?
para ela não perder Sim, a forma? sim, sim. Geralmente eu faço o acabamento antes de furar, é melhor, porque ela tem essa firmeza, né? Então, depois que furou, e também, se a gente for apertar, daqui a pouco aperta um pouquinho mais, e ali estava mais fina a parede, ela entra mais do que estava entrando em alguma outra parte, né? E aí a gente não tem como arrumar, porque enquanto ela não foi furada, eu faço assim com ela na minha mão e eu deixo ela redonda de novo. Depois que ela foi furada, se ela entrar muito para dentro numa parte, eu não vou conseguir fazer isso e deixar ela redonda, porque quando eu apertar, eu só vou entortar ela mais, porque o ar sempre vai ter por onde sair, tá? Então, esse é um segredo, assim, né, de ficar mexendo nela com ela, com ela fechada, né? Vai adicionar, vai... Então, tem que acompanhar essa secagem também, né, para não estar... Se tiver muito mole, vai ser difícil de adicionar qualquer coisa também, e se tiver muito seca também vai ser difícil de adicionar. E aí também tem que fazer as ranhuras, costurar direitinho, né? Para isso que foi adicionado em cima não descolar da peça. Tem uma live que tá, foi live, né? Agora tá em gravação no canal do YouTube, que é todo fazendo essa peça ali, então adicionando. Aí dá para procurar lá. Provavelmente a foto do início já traz lembrança de que é isso que vai estar sendo feito ali naquela live. Enfim, fica o convite, assim, quem gostou e tem interesse de se vincular com o projeto Malas Gigantes, pode se inscrever lá, ou se quiser ficar em contato, né, tem um Instagram também, que é @marianavartioff, e vou botar aqui no chat. E aí, a gente pode seguir em contato, né? Tá. Ai, tem uma pergunta aqui até que eu não tinha visto. Deixa eu só botar aqui. Eu vou cortar. Geralmente eu não corto. Eu vou cortar. Vamos ver. Elas estão tão molinhas que quando eu for cortar a tela vai perder um pouco dessa firmeza, né? Talvez o melhor fosse até esperar um pouquinho para fazer esse recorte, tá? Então vamos ver. Eu vou cortar essa daqui. Ela vai dar uma entortadinha. E a gente vai explorar ela aqui por dentro. Ó, ela tá assim, ó. Tá? Não fica parelho, tá? E aí também, assim, como essa argila aqui tá um pouco mais, tá molinha, quando eu vou fechando, a tendência é ela acumular mais matéria lá dentro, porque ela vai se juntar um pouquinho mais, tá? Quando ela tá mais seca, isso não acontece tanto, assim. Eu não sei quanto dá para ver na câmera, a gente vê que ela se dobrou lá dentro, assim, que ela juntou, aqui, ó, talvez assim, que ela, isso é por a argila tá mole, tá? Quando a argila tá mais seca, isso não acontece tanto. Mas sim, ela não fica parelha por dentro, isso a gente não vai conseguir, tá? As minhas, acho que ficaram muito, acho que deu aquela dobra que você falou, né? Ah, Elas ficaram todas assim, ó, com muita Ah, massa dentro, ó. Aí isso pode dar problema até de ter bolha aí dentro e estourar por causa disso. Então, isso é muito antes de fechar, vai ali, e aí aquele momento do fechar, não deixar a coisa se dobrar lá para dentro, né? Se sentir que se dobrou para dentro, vale a pena furar e empurrar de volta para fora e tentar fazer esse fechamento de novo, né? Então, Ela não assim, fica certinha, mas fica sem massa dentro, né? A maioria ela delas. fica sem massa dentro, ó. Ela tá bem oquinha. Ela não tá perfeita, mas ela tem mais ou menos a mesma espessura, assim, né? Agora, é claro que na hora de recortar também deu umas dobradinhas que não faziam parte, mas ela não vai ficar com massa lá dentro, não. Não vai ficar. Então, se sentir que dobrou, né, e foi para dentro, fura ela de volta e puxa. Bacana. Então, na hora de fechar também,
de tentar deixar a massa para fora, né? Deixa ela vir para ter uma sobra para fora, ou pegar um tantinho, ser como uma tampinha, né? Que você cola ali. Mas principalmente esse ponto do fechar é o ponto que fica com mais diferença de espessura, né? Porque o resto a gente consegue Bacana. ajeitar Obrigada. melhor. Tem mais alguma pergunta? Tá, eu não sei se alguém gostaria de dizer alguma coisa ainda. Eu queria agradecer, Mariana, achei muito bacana, não só a técnica para fazer esferas, nunca tinha feito, mas também me identifiquei com a parte de precisar do barro para se conectar, para se centrar, né? E eu não sou ceramista de profissão, é meu hobby, assim. Então, às vezes eu tenho vontade de fazer algo, eu não sei o que. Então, eu adorei a ideia das esferas, é algo repetitivo e é instintivo, né? E acho que vai ser muito bacana. Gostei muito da tua história também. Obrigada por compartilhar. Obrigada, obrigada. É isso, né? É uma prática. Para mim é muito. Eu sinto é necessário. Eu preciso colocar a mão no barro. Até assim, trabalhando em ateliê, tem vezes que a gente vai lidar com a peça que precisa esmaltar, que precisa fazer outras coisas, né? E aquela sede assim de, mas eu quero botar a mão no barro. Foi muito legal, eu agradeço. E essa ideia de trabalhar o tempo todo na mão, no fundo da mão, eu, na verdade, sempre fazia ficha meio com a coisa meio no ar. Então, eu acho que já facilita a questão da forma, né? Achei muito legal. Obrigada. Bom, então, agradeço então a todos a participação. O Eduardo, quer falar alguma coisa? Eu vi que está aberto o microfone. É Cláudia, meu nome. Estou usando o computador de outra pessoa. Ah. Não, queria agradecer também, achei muito interessante. Obrigada por compartilhar a sua história, né? E acho que todo mundo que tem um contato com a cerâmica se identificou um pouco com o que você falou, né? Porque é muito disso, né? Dessa relação com a terra. Obrigado, viu? Vou acompanhar lá o projeto. Que bom, obrigada. Então tá, pessoal. A gente fica por aqui, segue a programação do Festival do Barro, né? Tem muita coisa legal aí pela frente. E eu acho que vai ficar disponível depois também, se eu não me engano, a gravação dessa nossa aula. E quem quiser, então, entrar em contato direto comigo, estão aí os canais também. Então, agradeço muito a participação, espero ter contribuído de alguma forma, né, para, sei lá, para a história, para a qualidade de vida, para o bem-estar, para que aquilo reverbere e traga algo bom, né, que a gente vá expressando e vá se conectando também com esse nosso eixo, né, e para ver o que sai, né, desse eixo, né, o que brilha a partir desse nosso centramento, certo? Então, tchau a todos, obrigada.